Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Emmanuel. Bom, hoje nós vamos comentar nesse nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, projeto do CEPAC. Nós vamos comentar um texto do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 10, Vencer o Mal. Esse tema, bem, mal, é um tema que acompanha o homem desde sempre, né? O conceito de bem e o conceito de mal sempre foi incutido em nossa cabeça de tantas formas, né? Nossos pais, isso é mal, isso é bem. Nossos professores, isso é bem, isso é mal. Nossas religiões, isso é bem, isso é mal. A cada época, isso é bem, isso é mal. Olha quantas encarnações, há quanto tempo a gente vem entre esse bem e esse mal. Quem é que vai dizer, afinal, o que é o bem, o que é o mal? É difícil isso, né? E esse texto fala em vencer o mal. Como é que eu vou vencer o mal se eu não identificar esse mal? Primeiro eu tenho que querer, ter vontade, ter convicção. Depois eu tenho que distinguir o que é. E eu quero vencer que mal? O mal do mundo, guerreando com o mundo, matando o mundo, batendo com violência? Quer dizer, eu vou fazer o mal para vencer o mal? Eu vou vencer o mal com o mal? Quantas vezes nós já fomos ensinados a lutar contra o mal usando como instrumentos o mal? Então é um negócio que fica difícil na nossa cabeça. E esse texto dá uma clareada nesse ponto. Esse texto é apoiado em alguns conceitos do Livro dos Espíritos. Como está falando de bem e de mal, antes ainda de entrar no texto, a gente vai fazer alguns comentários sobre algumas questões do Livro dos Espíritos que falam de bem e que falam de mal, e de uma maneira bastante interessante, que começa a pacificar em nossa cabeça essa questão do bem e do mal. Não vai ser
qualquer um que vai chegar para mim e dizer o que é bem e dizer o que é mal, né? Mas olha como é que está no Livro dos Espíritos, na questão 630, foi perguntado aos espíritos como se pode distinguir o bem do mal. Olha que pergunta interessante, é básica para cada um de nós, né? Como é que eu vou saber o que é o bem, o que é o mal? A resposta dos espíritos: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que está em desacordo, é tudo que se afasta dessa lei. Não é nem somente contrário, é o que está em desacordo, é o que se afasta. Mas aí, no primeiro momento, eu fiquei tranquilo com a resposta. Tudo que está de acordo com a lei de Deus é bem. Tudo que se afasta da lei de Deus é mal. Mas quem é que vai me dizer onde está a lei de Deus? O que é a lei de Deus? Já tentaram. Tem umas religiões que falam que a lei de Deus é isso, é isso, é isso, é aquilo, outras é isso, é isso, é aquilo, e cada homem tem uma visão da lei de Deus. Será que cada homem tem uma visão, é uma lei para cada um? A lei de Deus tem que ser única para todos. Agora, nem todo mundo se encontra no mesmo momento de compreensão da lei de Deus. Aí a gente começa a clarear. Porque perguntaram também para os espíritos, onde é que está inscrita a lei de Deus? Porque a gente está, se eu for falar da lei humana, eu vou procurar a lei e mostrar a lei e falar, olha, está aqui a lei. Onde é que está essa lei escrita, a lei de Deus? Onde é que Deus escreveu essa lei? Ou onde é que ele mandou essa lei por algumas mãos? Como é que foi isso? Quem é que tem essa lei? Quem é que tem a propriedade dessa lei? É a igreja? Qual igreja? É o pai, é a mãe, é o professor, é o mestre, é o religioso? Quem é que tem a propriedade dessa lei de Deus? Aí a gente continua um pouco confuso. Tudo bem, se afastar da lei de Deus é um conceito. Se a gente compreende Deus como a perfeição, como o amor, a gente começa a dar rumo para o que está de acordo com a lei de Deus. Mas aí os espíritos dizem que a lei de Deus está escrita na consciência. Clareia um pouquinho mais. Porque se a lei de Deus está escrita na consciência de cada um, nem todo mundo, não dá para conceber a lei de Deus completa. Jesus fez isso quando ele diz que eu e o Pai somos um. Porque ele tinha compreensão total da lei divina e vivia de maneira total em acordo com essa lei divina. Então ele estava em comunhão com essa lei. E se a lei é o amor, se Deus é amor, a lei é o amor, Jesus viveu esse amor. Se ele viveu esse amor, ele não praticou nada contrário a esse amor. Ele não praticou nada contrário à lei divina. Olha, então ele praticou o bem, porque ele não praticou o mal, porque senão ele não estaria em comunhão com o Pai. Mas a minha consciência não é a consciência de Jesus. A minha consciência não é a consciência do Chico Xavier. Aí ele tem mais perguntas daqui do livro. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? O mal moral, perguntam para os espíritos. Por que o mal moral se encontra na natureza das coisas? Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Não poderia ter criado todo mundo em condições de compreender a lei de Deus? Todo mundo já em compreensão com a lei de Deus? Será que Deus não poderia ter criado todo mundo sabendo da lei de Deus, integralmente da lei de Deus? Aí não teria mérito. Todo mundo já teria sido criado completo. Se o grande desafio humano é aprender a se comportar de acordo com a lei de Deus, é entender a lei de Deus, interiorizar a lei de Deus, mas está escrito na consciência, então a minha consciência ela não pode ser estática, porque senão eu ia viver fadado a compreender só parcialmente a lei divina.
eu não estaria em comunhão com o Pai nunca. Então, de cara, eu já percebo que eu não posso ter um conceito fechado de bem e de mal. Porque se eu tiver um conceito fechado de bem e de mal, a minha consciência vai estar estagnada, vai estar parada naquele conceito. Mas como existe a perfectibilidade, como eu vou me aperfeiçoando, como eu vou me aprimorando, à medida que eu vou aprendendo com a razão e com o sentimento, eu vou ampliando a minha consciência. Então, qual é a medida da lei de Deus? O dever. Cada um avança como pode, olha o livre-arbítrio, cada um avança como pode na compreensão da lei divina, e aquilo que ele não compreendeu da lei divina, ele ainda ignora. Ele é ignorante daquele ponto da lei divina. Se ele é ignorante daquele ponto da lei divina, quando ele fere aquele ponto da lei divina que ele ignora, ele faz menos mal do que aquele que já tinha consciência daquele ponto e faz e pratica o mal deliberadamente, intencionalmente. A vingança, por exemplo. Se alguém me faz um mal, algum mal, que eu entendo como mal, esse mal pode ter sido feito por ignorância. Mas se eu armar uma vingança, articular uma vingança daquele mal, aí o mal não é só por ignorância. Aí é um mal pensado, é um mal deliberado, é um mal intencionado. É completamente diferente. Porque aí a minha consciência já percebe aquela atitude como uma atitude contrária à lei divina. E ainda assim eu faço. E aí começa a fazer sentido. Quando o texto de hoje fala de um versículo de uma carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz: não te deixes vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha que frase. Não te deixes vencer pelo mal. Não deixe o mal prevalecer. Não deixe que o mal prevaleça em você. Quando a gente fala num Pai Nosso, livrai-nos das tentações, a tentação é o que faz o mal prevalecer em mim. Porque eu sou tentado a agir daquela maneira pelas imperfeições que eu ainda trago comigo. Mas se a minha consciência me acusa daquele mal, e aí eu tenho o dever de vencer aquele mal. É uma grande luta, é uma grande batalha interior. Se eu conseguir vencer aquele mal, aquela tentação, eu me liberto. Aí eu não fui vencido por aquele mal. Um vício, uma raiva, um ódio, uma vingança, eu posso ser vencido por isso. Aí eu sou escravo disso. E a primeira parte do conselho de Paulo é esse: não te deixes vencer pelo mal. Não te deixes vencer pelo ciúme. Não te deixes vencer pelo ódio. E por tantos outros sentimentos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela avareza. Se cada uma dessas coisas me vence, o dia a dia, traz circunstâncias onde essas coisas aparecem. E normalmente elas me vencem. Então eu já perco a primeira batalha. Quando essas circunstâncias aparecem, eu posso ainda não ter consciência delas, ou eu posso ter consciência delas. Se eu não tiver consciência delas e for vencido por aquele mal, eu ainda tenho as consequências daquele mal, mas eu cometi aquele mal por ignorância. Se eu já tiver consciência daquele mal e ainda assim eu cometer aquele mal, ele é agravado, porque ele foi não somente por ignorância, ele foi intencional. Mas aí Paulo completa a frase. Primeiro ele pede para a gente não se deixar vencer pelo mal. É preciso que a gente faça uma barreira moral, para que a gente não se deixe vencer pelo mal.
E num segundo momento, mas vence o mal com o bem. Então, além de eu não permitir ser vencido pelo mal, eu consigo praticar o bem. Então, eu não sou vencido pelo mal, mas venço o mal com o bem. Olha que conselho de Paulo de Tarso. São coisas difíceis e distintas. No primeiro momento, eu não sou vencido pelo mal. No segundo momento, eu faço o bem, porque aí eu venço pelo bem. Quando o mal vem para mim, qualquer tipo de que eu chamo de mal, se a minha reação a ele for uma reação também do mal, eu estou usando o mal como instrumento para guerrear com o mal. Eu não estou usando o bem. Por isso que Jesus falava, perdoar, compreender, dar outra face, porque aí a gente está não sendo vencido pelo ódio, pela vontade de vingar, e a gente ainda está sendo capaz de fazer o bem. O que Paulo falou aqui foi completamente de acordo com o ensinamento de Jesus. Mas aí vem o texto. Emmanuel diz nesse texto que comumente a gente usa a expressão guerrear com o mal, né? Paulo de Tarso mesmo falou, travei o bom combate, né? Mas ele diz, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Vencer o mal não é uma atitude teatral, não é uma atitude de fúria, não é uma atitude de bater na mesa, eu vou fazer isso, não. É lá dentro, é lá dentro. É vencer esse sentimento do mal, né? Mas ele diz, muitas vezes é preciso de uma atitude mais forte, com mais vigilância e mais firmeza, para limitar esse mal, para não deixar que ele se amplie, né? Então ele justifica um pouco, às vezes, de firmeza, de vigilância, de atitude mais forte, mas não como meio exclusivo de vencer o mal. E ele diz por que não, né? Ele diz, olha, fustigando, enfrentando essas manifestações que aparecem, do mal que aparecem contra a gente, com violência, quer dizer, se eu for enfrentar todo o mal que eu acho que aparece na minha vida, também usando as mesmas armas, usando o mal, né, nós criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. Essa história a gente já conhece. Quantos inimigos se fizeram assim, né? Alguém praticou uma coisinha qualquer e o outro foi e descontou. E o outro vem e desconta com mais força. E o outro vem e desconta com mais força. Os dois estão tentando vencer o mal com o mal. Alguém que eu tenho só uma antipatia e manifesto aquela antipatia. Ele percebe aquela antipatia e vem e fala uma palavra antipática para mim. Daquela palavra antipática eu falo uma mais antipática ainda. E ninguém interrompe esse mal. Ninguém quebra esse mal. Olha quanta coisa, quanta inimizade, quanta briga, quanto ódio, quanta coisa do mal a gente já construiu, porque a gente não soube vencer esse mal inicial. Que era uma simples predisposição, uma simples antipatia, que era uma coisinha qualquer, uma ofensazinha qualquer, uma besteira qualquer. E a gente achou que o correto era descontar. Não, mexeu comigo é diferente. Por que mexer comigo? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso não é cristão. Não está de acordo com esse ensinamento do Cristo. Não está de acordo, porque aí eu estou sendo vencido pelo mal. As próprias religiões já lutaram em nome de Jesus. Lutando com o que elas falavam que era mal, com o mal maior. Matando, escravizando. Olha só, isso em nome de Jesus. Quanta coisa já aconteceu em nome de Jesus? Quanta agressão, quanta violência já aconteceu em nome de Jesus? Porque tinha alguns que falavam que sabiam onde estava a lei de Deus, o que era da lei de Deus, e interpretavam sempre a seu favor a lei de Deus. Eu vou ter um intérprete da lei de Deus para interpretar sempre contra mim e a favor dele. É complicado isso. Eu preciso me relacionar com a minha consciência.
Porque tem um detalhe. A minha relação com a minha consciência quer dizer o quê? Se a lei de Deus está na minha consciência, a minha relação com a minha consciência significa a minha relação com Deus. A minha relação com a lei divina. Então eu me relaciono com a lei divina não é por ordem de alguém. Eu me relaciono com a lei divina pela minha consciência. Porque na medida em que eu vou tendo e vou ampliando essa consciência, porque ela é progressiva, à medida em que a minha consciência vai se ampliando, que eu vou estudando mais, eu vou compreendendo mais, eu vou aprendendo a amar mais, eu vou odiando menos, eu vou fazendo menos mal, eu vou fazendo mais o bem, a minha consciência vai se ampliando, aí eu vou me aproximando, eu vou ampliando o meu dever, eu vou me aproximando do conteúdo dessa lei divina, eu vou compreendendo mais essa lei divina. E à medida em que eu vou compreendendo mais, ela me conta, pela minha consciência, pelo meu dever. Eu sei que eu deveria fazer aquilo. Eu sei que eu deveria agir dessa forma. E essa voz fala para a gente sempre. Mas de acordo com a medida nossa. De acordo com a medida individual. É difícil alguém impor a sua medida a outro. Por isso Jesus falou, não julgueis. Porque se eu estiver julgando, eu estou sendo a consciência do outro. E eu não posso achar que eu posso ser a consciência do outro, porque eu não sou a lei divina. Eu não sou o juiz do mundo. Eu sou o juiz de mim mesmo, porque a minha consciência é o juiz de mim mesmo, como a consciência dele é o juiz dele. E se a minha consciência já ampliou um pouquinho mais do que a dele, ou o contrário, porque as nossas consciências não se encontram exatamente no mesmo ponto, porque nós temos o livre-arbítrio, e pelo livre-arbítrio a gente vai construindo na consciência momentos diferentes, consciências diferentes, entendimentos diferentes, aproximações diferentes da lei divina. Tem coisa que o Chico Xavier nem pensava mais em fazer, que a sua consciência não permitia, e que eu ainda faço, que a minha consciência ainda não grita. Chico Xavier não conseguia pisar numa formiga, porque a consciência dele não permitia mais. E para a gente é fácil isso. Para a gente é fácil isso. E outras tantas coisas que para a gente ainda é fácil. Mas a gente não pode nem se condenar pela ignorância. Porque à medida que eu começar a despertar a consciência para determinados fatos novos, essa consciência minha vai se manifestar. Não faça mais isso. Não faça mais aquilo. Aí eu vou ter angústia quando eu fizer. Porque aí eu vou estar contrariando a consciência. Bom, tem um texto do livro Vinha de Luz, capítulo 62, Resistência ao Mal. Emmanuel comenta, enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio. Não é? Enfrentar a crueldade, enfrentar qualquer mal com as mesmas armas seria se equivaler. Seria usar também o mal. E eu posso usar o mal e ele não? Se a nossa imperfeição é o mal, porque o mal não é o que está ao contrário à lei de Deus, então toda a nossa imperfeição é o mal. E todos nós aqui somos imperfeitos. Temos a nossa parcela de sintonia com a lei divina, e temos a nossa parcela, que é ainda maior, que não está em sintonia com a lei divina. Mas as nossas parcelas são diferentes. Mas a gente está aqui vivendo um do lado do outro, cometendo as nossas imperfeições, cometendo o mal uns para os outros. E aí, se a gente se achar no direito de julgar, e se a gente se achar no direito de vingar com as mesmas armas, esse mundo vai virar o que é, né? Essa guerra, essa violência, essa briga, todo mundo se impondo através da força. Aí volta o mundo do mais forte. O mundo cristão não é o mundo do mais forte. O mundo cristão não é o mundo do mais valente. O mundo cristão não é o mundo daquele que tem mais possibilidade de fazer o mal. Pelo contrário, o mundo cristão é aquele que faz mais o bem. O mundo cristão é aquele que faz menos o mal. Então, quanto mais eu vivo no meio
de imperfeitos como eu, mais chance eu tenho de receber o mal. Então mais chance eu tenho de fazer o mal. Eu preciso aprender a não retribuir o mal com o mal. Esse é um grande passo. Por isso o Paulo diz que é preciso vencer o mal, não ser vencido pelo mal. E depois fazer o bem. Aí nesse mesmo texto do resistência ao mal, resistir ao mal, né, o Emmanuel fala: em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha da crueldade. São diferentes essas maldades. Olha só, ao longo da história, em todas as épocas, a história de espírito, em todas as encarnações, em todos os tempos, o homem cometeu erros graves. O que ele chama de erro grave? Reprimir a maldade, enfrentar a maldade, combater com a maldade, filha da ignorância. Porque se a maldade for filha da ignorância, o que caberia a mim? Compreender, perdoar. Mas o que eu faço com relação à maldade filha da ignorância? Alguma ignorância fez uma maldade contra mim. Alguém que ignorava qualquer coisa, ignorava a lei divina, partes da lei divina, etc., faz uma maldade contra mim. O que eu fiz? Eu cometi outra maldade contra ele, mas aí não foi a maldade filha da ignorância. Foi a maldade filha do cálculo, porque eu imaginei a vingança. Eu quis a vingança, eu desejei, eu articulei a vingança, eu programei a vingança. Ainda falei que a vingança é boa porque é um prato que come frio, porque eu calculo. Então é um mal calculado, não é um mal só porque eu fiz, porque eu não pensei. Eu cometi aquele mal porque eu não raciocinei, porque eu não prestei atenção, porque eu estava distraído, não me vigiei, e aquele mal que estava dentro de mim saiu e atingiu alguém. Não, eu quis vingar aquele mal. É mais complicado. Então esse erro grave que Emmanuel aponta aqui, nós cometemos ao longo da nossa história, combatendo a ignorância com o cálculo, combatendo a ignorância com o desejo deliberado de cometer a ignorância. Aí nós fomos o quê? Nós fomos juízes vingativos, achando que poderíamos ser juízes do mundo. E como juízes do mundo, nós não perdoamos. Nós quisemos combater o mal com o mal. Até a religião já guerreou em nome de Jesus. E aí o Emmanuel continua no texto de hoje, vencer o mal. O apóstolo Paulo é claro na sua fórmula, né? O que precisa para o verdadeiro triunfo, para a verdadeira vitória? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aí o Emmanuel diz, perseguir quase sempre é fomentar. Perseguir, vingar, quase sempre é o quê? É alimentar o mal. Aí não é vencer o mal. Porque se eu cometo outro mal com alguém, eu alimento o mal. Ele pode ter feito um mal a mim, até sem ter raiva de mim, por pura ignorância. Aí eu vou e vingo. Aí ele vai passar a ter raiva. A raiva que ele não tinha, ele passa a ter. Aí sim eu alimentei o mal. Aí em vez de extinguir o mal, eu alimentei o mal. Porque eu alimentei o mal com o mal. E o combustível do mal é o próprio mal. Ele se alimenta de si mesmo. E como nós temos esse mal em nós, e utilizamos esse mal como instrumento para combater o mal, a gente combate o fogo com gasolina. É difícil combater o fogo com gasolina. E aí o que a gente vai causando? Explosões e explosões e explosões. Tem história de famílias aqui que passam algumas encarnações, algumas gerações se matando. Um mata um da família, depois o outro mata o outro mata o outro. Todo mundo sofreu, todo mundo perdeu gente, todo mundo perdeu filho. Todo mundo viu gente ser morta, assassinada pelo mal alheio. E será que o mal alheio justifica que eu também vá lá e mate outro?
E se em vez de tivesse matado o outro, eu tivesse perdoado, eu teria quebrado o mal. Eu não teria sido vencido pelo mal. Eu teria vencido o mal, eu teria me libertado daquele mal. E ajudava o parceiro lá, que era meu adversário, a libertar do mal dele. Poderíamos nos transformar em amigos, porque alguém compreenderia. Mas a gente acha que o que compreende é fraco. O que compreende é o forte. Porque a gente foi treinado a combater o mal com o mal. Nós fomos educados a combater o mal com o mal. Aí vem Jesus, chega num mundo complicado, numa época de muita violência, e ensina que não é com o mal que combate o mal. Como é que vai fazer isso? Como é que as pessoas vão entender os judeus escravizados pelos romanos vão entender que é perdoando os romanos, que é compreendendo os romanos? Se eles querem, eles viram os seus pais, seus avós sendo mortos, sendo perseguidos, e vem Jesus e fala que não é assim. Olha só, qual o reino que eles queriam de Jesus? Que Jesus chegasse arrebentando, poderoso, matando, tomando conta, vingando. Agora sim, nós vamos matar um monte de gente. Olha o reino que foi esperado de Jesus. Imagina a dificuldade que Jesus teve de explicar esse reino. Se até hoje, 2000 anos depois que ele já trouxe essa mensagem, a gente tem dificuldade de explicar isso, dificuldade de entender isso. É complicado, né? Nesse texto, o Emmanuel ainda diz: o bem é uma onda permanente da vida, a irradiar-se como o sol. O bem é vida. E o mal é como essa mesma onda, mas só que ela fica se enovelando, ela fica dando nó sobre si mesma, gerando treva. Aí a gente entende por que Jesus falou dos mortos, deixa os mortos enterrar os mortos. Porque quem está morto é quem está nessa onda do ódio. Porque quem não está na onda da luz. E a gente entende também quando Jesus fala: vim para que tenham vida, e vida em abundância. Porque esse amor é a vida. E esse ódio, esse mal, essa vingança é a morte da vida. Jesus não veio trazer a morte. E 1000 anos depois que Jesus falou isso, a gente estava matando em nome dele. Até hoje a gente ainda mata, a gente ainda vinga. Não, agora vai ter que pagar tudo o que fez. Nós gostamos disso. Vai ter que pagar tudo o que fez. Nós fomos treinados, educados a assistir isso. Agora tem que pagar tudo o que fez, e ainda mais, é com juros. É com mais maldade ainda. E com maldade deliberada. E se possível com sofrimento. Não, você não vai fazer só isso, não vai ter que sofrer. A gente quer ver sofrer. Olha só, é uma maldade deliberada e recheada de mais maldade. Onde vai parar isso? Não foi Jesus vim para que tenham vida e vida em abundante. E a gente quer trazer a morte, a gente quer trazer o ódio, a gente quer trazer o mal, porque quem traz isso são as nossas imperfeições. É o ponto da nossa consciência que ainda não está de acordo com a lei divina. Então, esse ponto em nós que ainda não está de acordo em acordo com a lei divina é o ponto que está se impondo. A gente está vendo isso hoje, em 2020. Bom, aí Emmanuel fala nesse texto: o melhor processo para extinguir a calúnia e a maledicência é confiar na desculpa e na bondade. Então, a melhor palavra que a gente tem contra a calúnia e contra a maledicência não é ir lá tirar satisfação, bater, matar e falar mais mal ainda do outro. É desculpar e a bondade. Aí você está combatendo o mal com o bem. É difícil, né? Não está. Se eu for lá com a mesma maledicência, com a mesma calúnia, então agora eu vou falar dele também. Agora eu vou ter a maledicência contra ele também. É assim? Então você vai ver. O que eu estou fazendo? Eu estou combatendo o mal com o mal. Eu não estou sendo cristão. O recurso mais eficiente contra a preguiça também é um mal. É uma imperfeição. Recurso mais eficiente contra a preguiça não é dar bronca no preguiçoso, é trabalhar. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante.
é na minha exemplificação. Olha o que Jesus fez. Ele não dava sermão, ele fazia. Ele falava. E fazia mais ainda do que o que falava. O meio mais seguro de ver aquele próximo que nos desajudam, né, que nos prejudicam, que trazem essa maldade contra a gente, é ajudar. É pagar o mal com o bem. O remédio contra a maldição é a benção. O antídoto contra o veneno da injúria é o silêncio, o socorro e a prece. Em nenhuma dessas formas aqui, Emmanuel aconselhou combater o mal com o mal. Em todas essas formas aqui, e inúmeras outras, a mensagem de Jesus ensina a retribuir o mal, não com o mal. E a gente vai muito no conceito, né? Quem nunca ouviu retribuir o mal com o bem? Todo mundo fala isso. Mas tem que sentir o que significa isso. Tem que sentir o que significa isso. Isso significa não usar as mesmas armas do imperfeito, seja o imperfeito da maldade ou seja o imperfeito da ignorância. Que eu não seja o imperfeito da maldade e que eu não seja o imperfeito da ignorância. Para eu não ser o imperfeito da maldade, eu tenho que seguir a minha consciência e o meu dever. Para eu não ser o imperfeito da ignorância, eu tenho que me esclarecer. Eu tenho que melhorar na razão, no conhecimento e no sentimento. Então eu não preciso continuar sendo nenhum desses imperfeitos, cometendo essas maldades. Porque se eu continuar cometendo essas maldades, tanto a maldade do cálculo quanto a maldade da ignorância, eu vou continuar recebendo as consequências da maldade que eu cometo. Então eu preciso quebrar isso. E eu não preciso vigiar os outros. Ah, mas fulano também não está fazendo. Não, deixa ele. Ele vai receber as consequências daquilo que ele faz. Eu não sou juiz dele, mas sou juiz de mim mesmo. Então eu não vou cometer mais isso. E aí eu tenho que me vigiar. Porque se eu não me vigiar, vai sair a maldade de sempre. Porque eu tenho que ir me aperfeiçoando e trazendo mais conteúdo da lei divina para a minha consciência. É difícil ampliar a consciência. Trazer mais conteúdo da lei divina para a consciência é difícil. Então não é assim, a lei divina está na consciência e achar que todo mundo sabe de qual a lei divina. Não sabe. Não sabe. A gente já ouviu falar algumas coisinhas. Emmanuel diz no livro, Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel, tem um trecho que ele diz: só tem paz de consciência, que é um dos mais transcendentes tesouros do ser humano, quem vive para o bem, quem não pratica o mal. São 3 linhas, mas olha o conteúdo dessas 3 linhas. Só tem paz de consciência. Quem tem paz de consciência? O que significa ter paz de consciência? Não agir de maneira contrária à consciência. Se eu não agir de maneira contrária à consciência, eu não vou fazer o mal deliberado, eu não vou fazer o mal racional, posso até fazer o mal daquilo que eu ainda ignoro. Mas aquilo que eu ainda ignoro não vai tirar a minha paz, porque eu ignoro. Mas à medida em que eu for tomando consciência, eu vou seguindo a consciência. Então coisas que eu fiz anteontem, eu não fiz ontem. Coisas que eu fiz ontem, eu não faço hoje. Por isso que o verdadeiro espírita é aquele que luta para vencer suas imperfeições e continua na luta para se aperfeiçoar a cada dia. Porque a gente sabe que não foi ontem, eu não resolvi meus problemas, eu não liquidei minhas imperfeições. O processo é longo. Então não é em um dia só que eu vou falar, bom, agora eu liquidei minhas imperfeições. Agora eu e o Pai também somos um. Isso não vai ser amanhã. Vai ser um dia. Mas é um processo muito longo. Então ter paz de consciência é isso, não é a paz do mundo. Por isso que Jesus fala, qual a paz que você quer? A paz do mundo ou a paz do Cristo? A paz do mundo é um dinheiro que me deixa ficar folgado. Mas eu posso ter a paz do mundo com a consciência completamente conturbada. Muitas vezes acontece isso. Para eu ter a paz do mundo, eu acabo com a paz da consciência.
E outras tantas, eu perco a paz do mundo, mas eu não perco a paz da consciência. São opções. Não ser vencido pelo mal. Não cometer determinadas coisas. Não fazer determinadas coisas. Ter opção clara de vida. À medida que a gente amplia a consciência, a gente já tem algumas opções claras. Não faço mais isso. Bom, o Martins Peralva diz nesse texto: o bem é o mais valioso recurso autopsicoterápico. É o mais valioso recurso autopsicoterápico, a minha terapia. Autopsicoterápico, eu faço a minha terapia psicológica. Como? Não permitindo que a minha consciência vá para o brejo, não permitindo que a minha consciência me acuse. Os outros me acusarem, deixa. Estão perdoados, porque eu não vou retribuir o mal com o mal. Agora, a minha consciência me acusar, aí é complicado. Aí é complicado. Eu posso até falar assim, eu tenho uns espinhos na carne, que Paulo de Tarso falou que trazia, de erros que eu compreendo hoje que cometi ontem, no passado. Esses são os espinhos na carne que eu trago. Agora, eu não vou cometer agora. Depois que eu tomei consciência, eu não cometo mais. Então, todos nós, se a gente olhar para trás, talvez essa seja, inclusive, uma das razões do véu do esquecimento. Qualquer um de nós, se a gente olhar para trás, a gente vai ver um monte de coisa negra. Mas foi em outra época. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. E à medida que a gente vai adquirindo consciência, a gente vai seguindo a consciência através do dever, e aí a gente vai conseguindo a paz da consciência. E é essa paz que a gente precisa. E aí a gente, fazendo isso, a gente está fazendo uma autopsicoterapia. Não precisa nem pagar lá fora, né? Fica mais fácil, fica mais barato. Barato financeiramente, mas o custo moral é alto. O custo da luta é o bom combate. Esse é o combate. Não é o combate com as armas do mal. Por isso o símbolo do cristianismo é a espada virada para baixo, que aí ela vira uma cruz. A mensagem é outra. A mensagem da espada é uma. É o mal. É a espada que corta, que Jesus mandou. Embainha sua espada. Quando Jesus falou embainha sua espada, Pedro, o que ele falou? Não se combate o mal com o mal. Com ferro, quem ferro fere, com ferro será ferido, aquelas coisas todas. Embainha a sua espada, guarde o seu mal, põe o seu mal na sacola. Não faça o mal. É muito clara a mensagem de Jesus. Aí o Emmanuel no texto de hoje diz: nós podemos sim muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. A gente pode enfrentar com mais dureza algum mal nosso para limitar, para não deixar ele avançar. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre nossa consagração ao bem. Então, extinguir o mal mesmo é fazendo o bem. Não tem outra alternativa. E no livro Lázaro Redivivo, o irmão X fala exatamente disso. A prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual. A prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento espiritual. Por quê? Olha como o porquê dele é lindo. Porque conjuga o quê? A experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento. A consciência. Se a prática do bem traz em si a experiência, tempo, a vida, o aprendizado, a virtude, o bem, a moral, o raciocínio que eu cresci, pensei melhor, compreendi melhor, o sentimento que eu senti melhor, com isso aqui significa ampliação de consciência. E se a lei divina está na minha consciência, quando eu amplio a minha consciência, eu amplio a compreensão da lei divina. Que ela já estava, mas eu ampliei a minha compreensão da lei divina. Quando eu amplio a minha compreensão da lei divina, eu amplio o meu dever, os meus deveres. E se eu não seguir esses deveres, aí a minha consciência dói. Aí eu não vou viver em paz.
só para a gente já ir pensando em encerrar, o Pedro disse numa carta, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, e Emmanuel fala disso no livro Vinha de Luz, capítulo 27, está lá, Indicação de Pedro, o nome do capítulo, uma receita perfeita, que resume tudo isso que a gente falou aqui agora. Quando eu achei esse texto, quando eu me debrucei sobre esse texto, eu falei, nossa, é a síntese do que a gente comentou nesse texto. Olha, se não, só esse versículo, o 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga essa paz. 4 coisas. Perfeito. Aparte-se do mal. Não faça o mal. Não faça o mal. Não retribua o mal com o mal. Não se combate o mal com as mesmas armas. Afaste do mal. Faça o bem. É o mais poderoso instrumento de diluir, de desmanchar o mal, é fazer o bem. Então, além de não fazer o mal, faça o bem. O segundo ponto. Depois ele disse, busque a paz. Como é que eu vou buscar a paz? Buscando fazer sempre a minha consciência. Cumprir sempre o meu dever. E por que eu não vou encontrar? Porque ele continua depois. E siga. Siga por quê? Porque a minha consciência não está parada. Porque ela amplia. Eu busco a minha consciência. Ela está num ponto. Quando eu chegar naquele ponto, se eu não tiver estagnado, ela já caminhou mais. Então eu tenho que buscar a consciência e continuar seguindo a consciência. E a gente espera que ela continue ampliando. Até um dia que eu possa dizer, eu também e o Pai somos um. Então eu paro de fazer o mal, eu me afasto do mal, preciso ter uma atitude, vencer o meu ódio, vencer meu ressentimento, vencer meu egoísmo, vencer minha vaidade, para não retribuir o mal com o mal. É um grande momento de luta, vencer a mim mesmo. Eu tenho mais força se eu vencer esses impulsos do que se eu for lá e vencer o outro. Vencer o outro, eu vou dar vazão à minha fúria, vou dar vazão à minha inferioridade. Isso não é grandeza? Então eu me afasto do mal, faço o bem, consigo fazer alguma coisa de acordo com a lei divina. Não faço coisas contrárias à lei divina, nem para quem me fez o mal. Porque senão eu estou combatendo o mal com o mal. Olha que coisa! Não faça o mal e faça o bem, é isso. Não devolva para quem te fez alguma coisa o mal na mesma medida. O que é isso? Dá outra face. Eu recebi a face do mal, eu não dou a face do mal, eu dou a face do bem. Eu dou a outra face. Eu dou o outro lado. Se ele me deu o mal, eu dou o outro lado, porque aí eu quebro o mal dele. Porque se eu der o mal igual o que ele me deu, eu aumento o mal dele. E a gente vai de mal em mal, num crescente, até o ódio completo um do outro. A destruição completa um do outro. E se eu fizer isso, eu perco a paz. Porque a minha consciência não pede isso. E se eu encontrar a minha consciência hoje, ela já andou mais. Porque ela aprendeu mais, ampliou a consciência. Então eu tenho que ficar sempre buscando, seguindo essa consciência. Aí a Emmanuel faz um comentário sobre isso. Ó. Não é fácil apartar do mal. Porque o mal está nos desvios inúmeros da nossa alma. Né? Através dos tempos, das reencarnações. São os desvios. Como é que nós desviamos? Pelo nosso livre-arbítrio. Por isso que Deus não criou todo mundo, a lei divina não foi criada com todo mundo perfeito. Porque pelo livre-arbítrio a gente vai caminhando. E eu sou livre para cometer o mal, inclusive. E esses são os desvios. E esses desvios fizeram o mal existir em mim, dentro de mim. E aí eu começo a agir de acordo com esse mal que está dentro de mim. Por isso que ele diz, não é fácil sair do mal. Porque o mal está presente em mim nos inúmeros desvios, né, que a minha alma fez através das consecutivas encarnações. E aí ele continua, é também muito difícil praticar o bem, porque eu estou dentro das minhas paixões pessoais, que também o meu livre-arbítrio construiu.
né? E esse mal, essas paixões pessoais me empolgam a alma. Olha só o que ele diz. Nós somos incontidos no prazer. Então é difícil fazer o bem, porque eu estou com essa imperfeição dentro de mim e eu me empolgo com ela porque eu estou afinizado com ela. Então é difícil fazer o bem. Cabendo-nos reconhecer ainda que se nos conservamos envolvidos nos nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz. E muito menos seguir. Porque ela vai indo e eu estou aqui. Né? E se eu não conseguir aumentar o conhecimento e o discernimento, minha consciência, minha compreensão da lei divina vai ficar estagnada. Eu fico afogado na carne, eu fico reencarnando, sempre o mesmo. Olha os mortos. Esses que Jesus falou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Agora, para aqueles que acordam como o filho pródigo, Jesus fala, vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vim para que tenham o bem, o amor em abundância, para poder, dando que se recebe. Né? Bom, esse é o texto. A gente não esgotou, teria mais um monte de coisa, mas a gente tem um tempo mais ou menos programado, para não ficar muito longo, embora às vezes até fique um pouco, mas vale a pena reler esse texto, refletir sobre ele, pensar com calma sobre tudo isso. O próprio Livro dos Espíritos tem mais muita coisa sobre isso, a doutrina tem muita coisa sobre esse tema, mas eu acho que valeu o alerta que Emmanuel deu, né? Combater o mal com o mal, e todos nós somos imperfeitos, todos nós temos o mal. A nossa consciência progressiva. Né? Que Deus nos abençoe e até a próxima.